de 50% para exportações brasileiras, mas deixa de fora importantes itens, como celulose, suco de laranja e o setor de aviação. Carnes, café e armamento seguem sendo tarifados. Maria Regina Eichenberg. Isso, Ramon. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50%. A medida oficializa o percentual que já havia sido mencionado pelo republicano em carta enviada ao presidente Lula neste mês e também define uma longa lista de exceções. Segundo a Casa Branca, a medida entra em vigor no próximo dia 6 de agosto. A decisão da taxação foi tomada pelo presidente Trump, que assinou então a ordem executiva, declarou uma nova emergência nacional para justificar a medida. O governo americano afirma que o Brasil adotou ações recentes que representam uma ameaça à segurança nacional, à economia e à política externa dos Estados Unidos. E por isso, então, decidiu aumentar em 40 pontos percentuais a tarifa que já existia. O comunicado afirma que a ordem executiva foi motivada por ações que prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos americanos, além de afetar a política externa e a economia do país. Entre os itens, Ramon, a gente comentava que há essa lista, né, das exceções, e entre os itens, então, para a gente mencionar alguns, artigos de aeronaves civis estão isentas, né, todas as aeronaves civis, motores, peças e simuladores de voo. Lista inclui desde tubos e mangueiras até sistemas elétricos, pneus e estruturas metálicas, veículos e peças específicas. Também a tarifa não se aplica a veículos de passageiros, minivans, além de caminhões leves, produtos de ferro, aço, alumínio e cobre, produtos específicos e derivados desses metais, incluindo itens semi-acabados e componentes industriais, também estão de fora. Fertilizantes amplamente utilizados na agricultura brasileira estão isentos da tarifa adicional. Produtos agrícolas e de madeira, a lista inclui castanha do Brasil, suco e polpa de laranja, madeira tropical, polpa de madeira e fios de sisal ou de outras fibras do gênero. Metais e minerais específicos também estão isentos. Energia e produtos energéticos, tarifa também não se aplica a diversos tipos de carvão, gás natural, petróleo e derivados. Então, uma lista longa essa, né? A gente comentava aqui, são muitos itens que já foram detalhados que estão de fora, mas, repetindo, a Casa Branca fez essa publicação agora há pouco e o comunicado afirmando, então, que a ordem foi motivada por ações que prejudicam empresas americanas. Ramon. Obrigado, Maria Regina Eichenberg, trazendo um resumo desse decreto assinado por Donald Trump hoje. Lembrando, vale 7 dias após a assinatura, ou seja, a partir do dia 6 de agosto, madrugada do dia 6. Bom, Marta Esfredo, quais vão ser os impactos disso para a economia aqui do Rio Grande do Sul, tendo em vista que carnes e calçados, por exemplo, não estão nessa lista extensa de exceções, ou seja, terão uma tarifa maior. Boa tarde. Boa tarde, Ramon. Boa tarde a todos. Estamos todos processando ainda lentamente ou tão rapidamente quanto possível essas informações. Então, uma coisa acho que a gente já pode dizer com certeza, Ramon, é muito menos ruim do que se temia. A lista de exceções é realmente muito grande. Estão na lista de, se você citou, carne e calçados que de fato preocupam muito para a indústria aqui do estado, mas tem um item que também era muito preocupante aqui para o estado, que é material elétrico, que a gente acabou de ouvir. Boa parte está na lista de exceções. Então a gente pode primeiro dar uma respirada e em seguida olhar para os setores que realmente vão ter as suas vendas para os Estados Unidos inviabilizadas e tentar ajudá-los. Obrigado, Marta Esfredo, trazendo a análise sobre esse decreto de hoje. Bom,
E o que significa para a diplomacia, Brasil e Estados Unidos, Rodrigo Lopes? Uma ruptura histórica, né? Histórica, Ramon. Boa tarde a ti e aos nossos ouvintes. O Brasil e os Estados Unidos têm uma relação de 200 anos, né, de relação bilateral e de altos e baixos, de rusgas muitas vezes, de aproximações e distanciamentos. Os Estados Unidos apoiaram, né, o golpe de 64 e depois voltaram a rejeitar a ditadura no Brasil a partir do governo Carter nos anos 70 e apoiaram a redemocratização do país. Nós somos um país que vive na área de influência dos Estados Unidos, que é a maior potência hegemônica do planeta e da região. Então essas proximidades e distanciamentos, elas são comuns. Agora, sem dúvida, e esta é a avaliação dos diplomatas hoje no Itamaraty, é de que é a maior crise na relação entre Brasil e Estados Unidos ao longo desses 200 anos. Os diplomatas estão reunidos, muitos hoje na sede do Ministério das Relações Exteriores, para tentar processar, para usar a expressão que a Marta Esfedo usou, o que aconteceu e a reação. Porque foram 2 golpes num dia só. A imposição de sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo e logo o decreto de Trump com a taxação. Então essa resposta diplomática do Brasil, ela está sendo calibrada neste momento pelos adultos na sala, que é a diplomacia profissional brasileira, para então emitir uma manifestação, uma nota que deve sair nas próximas horas. Por sua vez, a associação e o sindicato dos diplomatas brasileiros e o sindicato nacional dos servidores do Ministério das Relações Exteriores afirmaram, já se manifestaram, repudiando veementemente a imposição de tarifas punitivas pelo governo de Trump. Ao relacionar, diz a nota, a aplicação das tarifas a questões afetas ao poder judiciário, o governo americano ultrapassa os limites do respeito institucional e agride diretamente a soberania do Brasil. Esta é a primeira manifestação que a gente tem do Sindicato dos Servidores e dos diplomatas. A gente aguarda, então, a manifestação oficial do Itamaraty, ainda na tarde de hoje. Rodrigo Lopes trazendo análise também do cenário internacional, relação Brasil-Estados Unidos. 4h44, obrigado, Rodrigo. Baixo Barra, a melhor gastronomia em 15 restaurantes no Barra Shopping Sul. Precisando comprar um carro ou uma moto, novo ou seminovo, vai de Via Porto. Sinal da Gaúcha, marcando 4:45 da tarde. Nosso editor do horário está chegando, Pedro Quintana, para trazer justamente essa situação que o Rodrigo mencionou antes, Pedro, do governo Donald Trump anunciando sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Boa tarde. Boa tarde, Ramon. Isso, o governo Donald Trump anunciou hoje sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal com base na lei Magnitsky, que é utilizada para punir estrangeiros. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Norte-Americano. Segundo o governo dos Estados Unidos, todos os eventuais bens de Alexandre de Moraes no país estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ele. O ministro também não pode realizar transações com cidadãos e empresas dos Estados Unidos usando cartões de crédito de bandeira americana, por exemplo. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que Alexandre de Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos e do Brasil. No último dia 18, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio já havia confirmado a revogação de vistos dos Estados Unidos a alguns ministros do Supremo e citou nominalmente Alexandre de Moraes. O objetivo da lei Magnitsky é punir pessoas acusadas de violações graves dos direitos humanos ou de corrupção em larga escala. E esse dispositivo, Ramon, inclusive, é apelidado nos Estados Unidos como pena de morte financeira. Obrigado, Pedro.